Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de domingo para todos nós. É com tanto carinho, é com tanto amor que estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Estamos aqui juntos para cuidar da nossa alma, refletindo uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe, conceda a nós muita força para a caminhada da nossa vida e também muita disposição para buscarmos viver sempre com Jesus. E hoje, meus irmãos, o nosso tema, ele tem até sintonia com isso que a gente começou aqui dizendo, ter disposição, ter boa vontade para viver com Jesus. Então, nós convidamos a todos para irmos juntos até o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Rememorando, meus irmãos, que ontem a gente também refletiu essa passagem, mas foi a parte inicial dela. Hoje aqui a gente vai trazer a parte final, que inclusive é uma parte que a gente também encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Então vejamos que hoje nós destacamos aqui um momento em que Jesus ele irá rememorar aos discípulos que estão ali presentes uma das profecias do profeta Isaías. Então Jesus vai relembrar os discípulos e aquelas pessoas que ali estão de frente para ele de uma das profecias de Isaías. Olha só o que Jesus vai dizer. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. E que assim seja. Meus irmãos, estas são as palavras que Cristo vai dizer e relembrar também da profecia do profeta Isaías. Voltemos aqui a essas palavras. Fixemos, vamos fazer um grifo aqui, vamos grifar uma parte aqui, olha só. O coração se tornou insensível, de má vontade para ouvir. Fechamos os olhos, olha só, coração insensível, com uma má vontade para ouvir, fechando os olhos, de frente para Jesus. E que se assim não fosse, muitos entenderiam com o coração, se converteriam e Jesus curaria. Meus amados irmãos em Jesus, má vontade em ouvir, fechar os olhos perante tantas oportunidades de progresso, é o mesmo que preguiça espiritual, ou seja, tem-se grande disposição, tem muita energia, tem muito ânimo para se realizar tudo que é material. Tudo que é da vida física, que seja questões, e aqui eu coloco como diversas da vida material, se tem extrema disposição, aí tem tempo, aí você tem ânimo, tem tudo. Mas, quando são questões da vida espiritual, tem-se, como Jesus coloca aqui, coração insensível, tem-se má vontade, fecha os olhos, tampa os ouvidos. Essas são palavras de Jesus. Ou seja, tem-se uma enorme vontade, uma enorme boa vontade para compromissos materiais, mas se tem uma enorme má vontade
para os compromissos espirituais. Ou seja, uma aversão para a disciplina moral e baixa disposição para os compromissos virtuosos com Jesus. E sobre essas palavras que a gente está compartilhando aqui de reflexão hoje, o nosso querido espírito benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 62. Esta obra aqui, meus irmãos, Palavras de Vida Eterna, uma obra que tem muito a nos ensinar. Nesta obra aqui, capítulo 62, olha o que Emmanuel vai nos dizer exatamente sobre esse trecho, exatamente em harmonia com Jesus. Emmanuel coloca: muitos dormem tranquilos quando se trata de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se que são enfermos da memória, mas revelam admirável controle de si mesmos quando o rádio anuncia calamidade, gastando vastas horas de comentários eloquentes. Esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem. Contudo, o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. Meus irmãos, Emmanuel aqui está em perfeita sintonia com as palavras de Jesus que nós trouxemos aqui no início da reflexão. E por outras palavras, Emmanuel destaca: quantos dormem? Dormir no sentido de desligar a atenção, fechar os olhos, tapar os ouvidos, perder-se em pensamentos alheios perante os ensinamentos do bem. Contudo, basta algo que seja da vida material para despertar atenção. Emmanuel, por essas palavras, meus irmãos, ele destaca muito firmemente quantas vezes a gente desliga a nossa atenção quando são ensinamentos do alto, quando são ensinamentos edificantes. Contudo, revelamos perfeito e admirável controle da nossa atenção quando são coisas da vida material. E essa frase que ele encerra aqui é certeira para a gente. Quantas vezes a gente esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem? Ou seja, a gente dispersa, não presta atenção, não tem boa vontade, quando é preciso aprender o bem. Contudo, o olhar flameja interesse, ou seja, a gente fica atento, tem interesse, tem boa vontade, quando o mal surge à vista. Quando é uma coisa da vida material, quando é uma coisa da vida física, quando é algo que envolve aos nossos interesses pessoais. Oh, meus irmãos, essas palavras de Emmanuel, elas são duras para o coração. E isso eu acredito que é uma característica de Emmanuel, porque Emmanuel ele é muito objetivo nas palavras dele. Ontem a gente até refletiu que muitos espíritos evoluídos, e a gente trouxe o exemplo de São Luís, usam de histórias e parábolas para passar ensinamento, para não doer tanto o orgulho da alma. Então eles passam uma história para a gente buscar um ensinamento ali, para não ser muito objetivo. Mas Emmanuel, meus irmãos, o espírito Emmanuel também é muito evoluído, e a gente vê que Emmanuel ele não se perde muito em histórias e em parábolas, não. Emmanuel ele é mais objetivo, ele é mais certeiro. Como que se diz, olha, o ensinamento é esse, ouçam. Como Jesus mesmo diz, que aqueles que tenham ouvido para ouvir, que ouçam. A gente vê essa característica, esse traço do próprio espírito Emmanuel, isso é dele mesmo. Então os ensinos dele, eles são duros para a nossa alma, porque nos faz abrir os olhos para questões que às vezes a gente nem pensava, nem refletia. Então ele é duro em dizer, olha só, quantas vezes a gente perde a atenção, diz que não tem tempo, que não tem interesse, para quando é aprender o bem, mas basta uma coisa da vida física, interesse próprio, que a gente coloca rapidinho na frente de Jesus. É isso que Emmanuel está dizendo. Duro, meus irmãos, esse ensinamento,
mas necessário para nossa alma, porque é esse ensinamento que fará a gente despertar para não colocar as coisas à frente de Jesus, para não colocar a vida material à frente da vida espiritual, meus irmãos. Jamais. Então é importante a gente também refletir sobre isso. E, inclusive, queria até retratar aqui para a gente, ressaltar, na verdade, que um exemplo simples aqui, mas que quando a enxada foi feita para quê? Para capinar, para trabalhar. A enxada é uma ferramenta muito útil para o serviço no campo. Mas se a gente deixa essa enxada encostada no tempo, o que vai acontecer? Ela vai enferrujar e vai apodrecer. Então, uma enxada que é feita para trabalhar no campo, que é feita ali para ajudar no cultivo, para preparar a terra, se a gente não usa ela, deixa essa enxada encostada lá, tomando sol, tomando chuva, paradinha, o que vai acontecer? Ela vai enferrujar, ela vai começar a apodrecer, então ela não vai mais se fortificar. Então, meus irmãos, esse exemplo é para a gente pensar que a nossa alma, ela também é assim. Se a gente entrega a nossa alma para ociosidade espiritual, a gente enferruja as nossas virtudes. Se a gente não coloca a nossa alma para trabalhar, para produzir no caminho do bem, para servir na seara de Jesus, nos campos divinos, a nossa alma enferruja na ociosidade espiritual. Ela enferruja. Então, meus irmãos, para que a gente não enferruje a alma, não enferruje as nossas virtudes, que tenhamos mais boa disposição, que é o que Emmanuel traz, e é o que Jesus também coloca aqui, que a gente tenha mais boa disposição para cuidar das nossas questões espirituais, cuidar da nossa moralidade, colocar Jesus sempre à frente do nosso caminho, porque Jesus na frente da nossa vida, tudo se resolve, meus irmãos. Às vezes a gente fica com medo, pensando assim, nossa, mas se eu não fizer isso materialmente, se eu não fizer isso na vida física, não vai dar certo. Como se a gente quisesse um controle muito forte de tudo. Mas calma, meus irmãos, coloquemos Jesus à frente que tudo vai equilibrando, vai aparecendo respostas, vai aparecendo soluções, mas a gente precisa, como Jesus coloca aqui, abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos para os ensinamentos do bem. Porque dessa forma a gente consegue converter o nosso coração e aprender e evoluir. Porque caso contrário, a gente vai ficar com a alma enferrujada. Então, eu imagino, meus irmãos, o quanto, eu só imagino o quanto foi doído para Jesus dizer que perante tantos ensinamentos que ele compartilhava ali e derramava para aquelas pessoas, a maioria estava com o coração insensível, a maioria estava de má vontade de ouvir a Jesus. Olha só, má vontade em ouvir o Cristo, fechando os ouvidos e os olhos para os ensinamentos dele. Imagino que não tenha sido fácil Cristo rememorar essa profecia de Isaías. Então, que a gente possa fazer diferente, que possamos, meus irmãos, de todo o coração, colocar Jesus à frente da nossa vida em tudo, em tudo. Porque o Cristo, ele é o evangelho divino para nós. Então, que a gente possa fixar ele no nosso coração, boa vontade na vida espiritual, boa disposição para aprender no caminho do bem e mais atenção, controle da nossa atenção, que é o que Emmanuel coloca aqui, quando a gente estiver de frente para os admiráveis ensinamentos do alto. Que levemos essa mensagem no nosso coração hoje. Novamente, a mensagem completa de Emmanuel está nessa obra aqui, capítulo 62. Lembremos que a gente só trouxe um trechinho, e olha que já é um trechinho forte. Mas a todos os irmãos que quiserem ler essa mensagem completa, está lá no capítulo 62 da obra Palavras de Vida Eterna. Bom, meus irmãos, levemos essa mensagem no nosso coração, que a gente possa abrir ele para Jesus e para os ensinamentos do bem,
Dessa forma, a gente não enferruja a nossa alma. Bom, fiquemos em paz, fiquemos com Cristo. Encerremos hoje o nosso Evangelho com Jesus abençoando o nosso coração. Lembremos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, o qual nos proporciona esse momento tão feliz de estarmos aqui cuidando da nossa alma, colocando Jesus à frente. Fiquemos em paz e que assim seja.